Pessoal, sejam bem-vindos, tá, à web aula de hoje, né, que nós vamos tratar aqui, né, de pontos muito importantes em relação à disciplina Fundamentos e Metodologias do ensino da língua portuguesa, né, para os anos iniciais do ensino fundamental. Primeiramente, eu quero dizer aqui para vocês que eu não sou uma expert, né, em língua portuguesa, mas pelas práticas, né, e experiência que nós temos com tanto na docência da educação básica, como também agora no ensino superior, e carregando também as experiências que nós já tivemos em diversas disciplinas que nós vamos aqui fazer conexão, eu acredito que dê para a gente desenvolver aqui um bom trabalho, um bom diálogo. Né? Os professores de língua portuguesa que eu sei que tem aqui na casa de plantão, né, já estão intimados a colaborar na medida do possível, tá bom? Então, o objetivo, pessoal, do nosso encontro de hoje é fazer a apresentação das atividades propostas na disciplina, né, de Fundamentos e Metodologia do Ensino da Língua Portuguesa. E, durante o decorrer da explicação dessas disciplinas, nós vamos também discutir pontos relevantes em relação ao componente curricular da língua portuguesa. Né? Então, assim, a gente teve um momento de trabalho na educação infantil, né, focando principalmente o trabalho da literatura infantil, da forma de trabalho com as crianças, envolvendo elas a partir de um texto, né, a partir de uma unidade total de um texto, para chegar nas particularidades do texto, envolvendo muito a questão da prática da oralidade, muito importante, da compreensão textual, né, por meio de estratégias específicas. E agora nós vamos aprofundar um pouco mais, né, essa mesma importância dessas estratégias, da forma de interação das crianças no ensino fundamental, mas agora com uma característica curricular, com uma estrutura, com um embasamento, com pontos, com focos importantes e com conteúdos, tá ok? Bom, o que é a língua portuguesa? Né? A gente compreende a língua portuguesa como uma língua materna, uma língua no qual nós nos apropriamos, e é uma língua, né, considerada formada por código notário, ou seja, formado por expressões, por códigos, por signos, que faz com que a gente estabeleça essa comunicação, né, permitindo essa linguagem, permitindo essa interação com a apropriação da cultura, do bem material produzido pela humanidade ao longo da história, né? E no nosso contexto atual de língua portuguesa no Brasil, né? Lembrando que a língua portuguesa ela faz parte de um universo muito maior, envolvendo inclusive países, né? Num acordo da língua portuguesa com diversos países, que também não é o nosso foco de discussão nesse momento, mas é interessante a gente também buscar mergulhar esse contexto, e eu já disponibilizei para vocês alguns vídeos lá no Google Classroom, tá? Na pastinha lá de Fundamentos e Metodologias do Ensino da Língua Portuguesa, que lá traz um pressuposto, né, dessa relação, né, da língua portuguesa expandindo, né, para além das nossas fronteiras, para além dos nossos territórios. E coordenando o trabalho da língua portuguesa como componente curricular para a educação básica, nós temos aí a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, que hoje é o principal documento norteador de todo o trabalho em função do currículo, em função dos componentes curriculares, em função das séries, né, da seriação na educação básica, desde a educação infantil até o ensino médio. Então, nosso aporte de trabalho, né, em primazia será a BNCC, mas lembrando também que existem outros documentos norteadores, né, que deram origem à BNCC, como, por exemplo, os parâmetros curriculares nacionais, as diretrizes curriculares nacionais, o próprio conceito de língua portuguesa, mas de uma forma muito velada, né, no sentido assim de não estar tão explícito, né, a partir da LDB, né, e também a partir dos contextos da evolução da língua portuguesa, né, como disciplina, como componente curricular. Temos também aí o aporte da alfabetização e letramento, que é peça fundamental para o trabalho, né, da língua portuguesa, da linguagem propriamente dita. Temos também aí a questão dos métodos, que é importante também compreendermos, não só os métodos, né, utilizados no processo de alfabetização e letramento, né, que tem o foco principal letrar, né, e alfabetizar,
tivemos muitas discussões sobre isso, mas também engajar os métodos, né, tanto aqueles convencionais para as práticas docentes na língua portuguesa, como também fazer a interseção, né, dos métodos também de alfabetização. Haja vista que estamos trabalhando ainda com crianças nas séries iniciais, que ainda estão fechando ou iniciando o ciclo de alfabetização, e a gente precisa respeitar esse tempo de aprendizagem das crianças, e os métodos vão estar auxiliando a gente nesse sentido, né, as metodologias para o ensino da língua portuguesa. Temos também, né, a preocupação de desenvolver um trabalho pedagógico consistente e coerente com a proposta da língua portuguesa, e aí a gente busca elementos da didática como planejamento e avaliação para compreender a estrutura das tomadas de decisões que devemos ter enquanto professores para a aplicabilidade da língua, da linguagem no contexto curricular, né, seja de inserção dos alunos por meio de diversos textos, inserido eles em diversas discussões, como também valorizar, né, os próprios conteúdos regidos, né, os próprios objetos de conhecimentos regidos na BNCC, que são de cunhos obrigatórios para a aprendizagem, né, das crianças no ensino fundamental, nas séries iniciais, né? E tudo isso se fazendo aí numa forma de interface, né, da língua, né? Ou seja, nas variantes da oralidade e da escrita, né, ao mesmo tempo, né? E devemos também compreender, para além dessa interface oral e escrita, também as possibilidades de inserção das outras práticas de linguagem, né? Lembrando que isso se constitui tanto na forma oral, como na forma escrita, como na questão da leitura e da compreensão, que são os 4 princípios de trabalho, né, com o trabalho com a linguagem. E diante disso, pessoal, faço aqui, né, um processo de rememorar com vocês, né, o que nós já temos de suporte, né, de aporte teórico, de suporte, de estratégias de trabalho, de compreensão da língua portuguesa, mas expandidas em outras disciplinas que já tivemos a oportunidade de estudar ao longo, né, desse período acadêmico. Então, eu trago aqui para vocês, né, algumas disciplinas e os objetivos delas, como a questão da disciplina de literatura e produção textual, né, no qual tivemos a oportunidade de trabalhar muito intensamente a função do texto, a forma de produção textual, a textualidade, a coerência e a coesão textual, né? Então, adquirimos aí habilidades e competências relacionadas à leitura e à produção de textos comunicativos e informativos necessários à formação do profissional de ensino, ou seja, necessários para a nossa formação docente, para que a gente possa também compreender esses pressupostos de textos, né, de textualidade, de relação entre as habilidades, né, da linguagem, seja oral, seja escrita. Lógico que na intenção aqui da produção textual, né, sobressai aí a questão da leitura e da produção de textos, né, mas que também auxiliam, né, sobremaneira no trabalho com a língua portuguesa. A linguística aplicada ao ensino, muito importante nessa disciplina, porque ali tivemos uma plena compreensão do que vem a ser língua e do que vem a ser linguagem, qual a diferença entre língua e linguagem, qual o ponto de interseção, em que momento língua e linguagem se fundem num único conceito, né, analisando aí as questões relacionadas à linguagem na prática, no ensino da língua materna, que é a língua portuguesa, nesse momento para a gente, com os conhecimentos da linguística aplicada. A didática, né, que tivemos aí a oportunidade de compreender os fundamentos teóricos e metodológicos que possibilitam o conhecimento dos elementos estruturantes da ação docente no contexto da educação formal. Então, aqui, além de mergulharmos, né, na ciência da educação propriamente dita, de conhecer a crítica, a teoria crítica da educação, do que fomenta a educação, por meio das teorias de aprendizagem, seja elas por meio das teorias das tendências pedagógicas, né, seja ela pelo próprio histórico, né, pela própria história da educação ao longo do tempo, como também tivemos a oportunidade de compreender os principais elementos que fomentam o trabalho docente, que é o planejamento, a avaliação, o projeto, recursos didáticos, metodologia. Tivemos a oportunidade de secar cada elemento que compõe o trabalho docente, em especial o plano de aula e a avaliação. Também tivemos aí letramento e alfabetização.
no qual podemos refletir e analisar os fundamentos e as metodologias do ensino-aprendizagem da alfabetização na educação infantil e nos primeiros anos do ensino fundamental, inclusive com atividades que rememoram a gente a importância da alfabetização, das metodologias. Tivemos a oportunidade de construir um infográfico com os principais métodos de alfabetização, desde os métodos sintéticos, dos métodos analíticos, dos métodos tradicionais, da base da soletração, até chegarmos aí na ideia de multiletramento que nós temos hoje, e a literatura infanto-juvenil como proposta de trabalho com textos, né, onde tivemos a oportunidade de compreender e explorar a literatura infanto-juvenil como fomento ao gosto da leitura na escola, e aí tivemos a oportunidade de compreender o que vem a ser literatura, o surgimento da literatura, a importância da literatura na formação das crianças leitoras, os níveis de leitura, como selecionar, como catalogar, como criar atividades, como montar um projeto de intervenção com foco na leitura e nas produções que possam vir em função da compreensão e do domínio, né, das habilidades de leitura e de produção textual, né, levando em consideração que na educação infantil a gente foca muito mais a oralidade e nas séries iniciais do ensino fundamental a gente faz uma fusão dessa oralidade, mas com as práticas mais voltadas para a escrita e compreensão, ok? Alguma dúvida, pessoal, até aqui? Conseguimos aí fazer um balanço inicial do que a disciplina compõe, né, convida a gente e, ao mesmo tempo, os pontos importantes que devemos buscar para compreender melhor a estrutura das atividades? Tudo tranquilo? Acredito que sim, né? Porque eu não consigo visualizar aqui o chat também ao mesmo tempo por conta da tela, mas se vocês também puderem me dar um retorno pelo áudio, eu fico agradecida. Bom, ótimo, muito obrigada. Então, a nossa primeira atividade na disciplina de Fundamentos e Metodologias do Ensino da Língua Portuguesa para as séries iniciais do ensino fundamental são os fóruns de discussão, tá? É o fórum de discussão, que é a atividade número 1. Deixa eu só verificar aqui se tem alguém querendo entrar na sala. Só um minutinho. Eu acho que não, já deve ter entrado, né? Deixa eu só adiantando aqui a tela. Perfeito. Todo mundo tá vendo a tela aí de fórum de discussão? Tá todo mundo olhando? Tá, né? Tá aparecendo, então tá ótimo. Então deixa eu ir avançando, senão a gente se perde aqui no tempo e espaço da aula. Então vamos lá. O fórum de discussão, tá? É bem interessante a proposta, porque vai fazer com que a gente, inevitavelmente, exerça, primeiro, né, a questão da leitura de alguns documentos oficiais para que a gente possa, então, refletir sobre a proposta, né? Diante disso, eu trago para vocês essa chargezinha. Eu já até trabalhei com vocês essa charge, não me lembro qual foi a disciplina, mas foi algo bem recente, tá? Em que um garoto tem aí uma placa dizendo vem do pôr do sol. E aí chega uma pessoa e pergunta a ele, né? Quanto quer pelo pôr do sol? E aí o menino, né, se vira a esse outro interlocutor e diz: não está à venda, eu estou vendo o pôr do sol, né? E aí a charge finaliza dizendo vem do pôr do sol e o aluno, né, a criança no caso dizendo para o seu interlocutor, né, aproveite para ver também. Então assim, a pergunta que eu faço a vocês, eu gostaria de uma interação, né, na compreensão, né, de qual será a maior dificuldade hoje dos alunos nas séries iniciais do ensino fundamental na relação com a compreensão, né, na relação com a linguagem. Se nós colocarmos, por exemplo, essa charge para os alunos, por exemplo, do segundo ano ou do terceiro ano, que já estão com o ciclo completo de alfabetização, já domina a língua como um código de referência para a compreensão dos textos, tanto orais quanto escritos,
Qual seria a dificuldade desses alunos, por exemplo, em compreender o sentido dessa charge? Será que eles iriam conseguir compreender e encontrar o elemento fundamental desse texto, que dá o sentido, que é a textualidade desse texto? O que vocês acham? Bora, povo bonito! Professora, para mim, falhou o seu áudio aí no final que a senhora falou. Mas foi só para você ou foi para os outros colegas também? Eu não sei, não vi o que você falou por último sobre a charge. O que os alunos do ensino fundamental teriam de dificuldade na compreensão dessa charge? Será que eles iriam conseguir identificar o elemento de textualidade, aquele elemento que dá sentido ao texto? E qual é esse elemento? É o duplo sentido de vendo. Vendo de ver ou vendo de vender. Exatamente. E aí o vendo, né, se propõe aí a uma classe gramatical. Qual a classe que pertence? Hein, pessoal? É um verbo que ele vai. Eu vendo, você vende, nós vendemos. É um verbo, exatamente, é um verbo, né? E aqui, né, para entendermos a parte, né, da semântica, que é o sentido, né, devemos compreender aí que a palavra que está aí em discussão, que é vendo, ela pode apresentar diversos sentidos. E aí, qual é o ponto, né, de interseção dessa compreensão? O contexto. Qual é o contexto? Bora Marília, bora Jusilene, bora Maiana, Mailene, vamos lá, Eurides também, bora lá. Qual é o contexto aqui, né, que promove a relação do sentido, da textualidade da palavra vendo? Bora Ramilson, Francinara. O contexto tem que ser tomado pelo todo da charge, pelas imagens. Aí vai levar em conta não só o que está escrito, mas as imagens também. Isso, e o que a imagem traz? Eu falei isso no Ele está onde? Num pôr do sol muito bonito. Exatamente. Ele está no local, vendo o pôr do sol, um local estratégico, pode ser uma praia, né? Pode ser um campo, um local estratégico para ele ver o pôr do sol, com o movimento das pessoas, enfim, a importância, né, de fato, para compreendermos aqui o sentido, né, do texto. E é justamente, né, nesse sentido que o fórum de discussão convida a gente, né, a refletir, né, sobre essas particularidades. Por isso aqui, pessoal, eu trago alguns pontos importantes para a nossa compreensão. Primeiro, devemos entender, tá? E isso aqui eu trouxe lá da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nossa LDB 9394/96, tá? Aqui eu trago para vocês o segundo artigo da LDB, que diz que a educação, dever da família e do Estado, inspirado nos princípios de liberdade, nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando. E aí eu trago dois incisos para vocês desse artigo. O primeiro, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. E o inciso 11º, que é a vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. Por que eu quero dizer, por que eu trouxe esse artigo com esses dois princípios? Porque a linguagem é a prática social, é a interação entre as pessoas, é aquilo que vai permitir o aluno, né, vincular o seu saber, a sua arte, a sua cultura, numa forma de expressão, né, junto com o outro. Né? E a linguagem garante isso para ele. Né? A partir do momento que ele está inserido numa modalidade de ensino, no caso aqui a educação básica com o ensino fundamental, né, que no artigo 32 diz que o ensino fundamental com a duração mínima de 9 anos, e aí eu fiz uma alteração, porque muitos textos ainda trazem a antiga nomenclatura do ensino fundamental de 8 anos, é obrigatório e gratuito na escola pública, terá por objetivo a formação básica do cidadão,
né? É o nosso dever enquanto professor formar as crianças para serem cidadãos, mediante o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como os meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo. Então, isso está garantido por lei, tá? E para nós, de fato, fomentarmos esse trabalho, é importante nós lermos, né, os parâmetros curriculares nacionais, e lá a gente consegue, né, de uma certa forma, compreender as definições de língua, de linguagem de texto, muito importante, né, no componente curricular língua portuguesa. Também conseguimos evidenciar a tríade da língua portuguesa, que é justamente os elementos que se traz ali da LDB, por exemplo, que é o aluno, a língua portuguesa e o ensino. Ou seja, uma vez que se garante, né, o ensino, né, da língua portuguesa no ensino fundamental, né, o aluno, que é o sujeito que será formado, né, para atuar como um cidadão, né, ele deve ter aí o pleno domínio da leitura e da escrita, né, que é o que dá a base da língua portuguesa. E também se discute os processos de alfabetização e letramento, trazendo aí uma perspectiva histórica de formação ao longo do tempo, né? Então, ao longo dos 8 anos, aí eu faço aí um adendo, porque essa referência que eu peguei é lá dos PCNs, e os PCNs, eles foram publicizados antes da alteração do ensino fundamental de 9 anos. Então, lá nos PCNs, o texto está dessa forma, tá? Ao longo dos 8 anos do ensino fundamental, espera-se que os alunos adquiram progressivamente uma competência em relação à linguagem, que lhes possibilitem, né, resolver problemas na vida cotidiana, ter acesso aos bens culturais e alcançar a participação plena no mundo letrado. Ou seja, é garantir aquilo que está, né, predisposto ali na LDB. E eu trago também para vocês uma reflexão na BCN, né, na Base Nacional Comum Curricular, onde também conseguimos identificar o texto como um elemento centralizador do trabalho e relacionar os textos e os seus contextos de produção, que é o que fizemos aqui como um exercício inicial da leitura da charge, né? Envolver as práticas de linguagem com os gêneros discursivos nas diversas dimensões da linguagem, seja ela fala, escrita, leitura e a compreensão. Não se esqueçam dessas dimensões da linguagem, fala, escrita, leitura e compreensão, fala, escrita, leitura e compreensão. E isso está muito bem organizado na estrutura de apresentação da língua portuguesa na BNCC e também muito bem estruturado nas tabelas, né, de divisão do componente curricular da língua portuguesa. Tá? E o multiletramento, que é o foco nas tecnologias, inclusive é um dos pressupostos das principais competências na BNCC, é o foco do trabalho com as tecnologias no mundo digital por meio do multiletramento. Então, também não devemos deixar de considerar esse contexto do multiletramento, porque é o que rege hoje também, né, os princípios de alfabetização e letramento na contemporaneidade. Bom, diante dessas discussões, eu apresento a vocês a atividade, que é o fórum de discussão. Esse fórum de discussão está intitulado Os Parâmetros Curriculares da Língua Portuguesa, Leitura, Escrita e Gramática versus BNCC, tá? Então, essa atividade, né, ela tem por objetivo apresentar a relevância das práticas de leitura e de escrita, assim como as contribuições dos PCNs e da BNCC para o ensino componente curricular língua portuguesa nos anos iniciais do ensino fundamental. Então, eu tenho que ver o que manda, o que preconiza nos PCNs, o que preconiza na BNCC, o que preconiza ali a leitura que eu vou fazer do fascículo, porque existe um material de apoio para você se apropriar nesse sentido, e o material de apoio ali disposto, né, é o fascículo, tá, de língua da disciplina, né, do fundamento. Lá existe a unidade, né, de referência para o seu trabalho, mas também temos lá no nosso roteiro de estudo um texto muito interessante, tá, que a gente também precisa se apropriar, que é a importância do letramento na alfabetização, do Edson Martins e da Luana Cristine. Tá? Esse texto você só consegue abrir se você for lá no roteiro de estudo, tá? Copiar o link ou copiar o nome do artigo e fazer a busca,
tá? Inicialmente no Google, mas como esse artigo ele está com uma restrição, eu já consegui fazer o download e vou disponibilizar para vocês lá no café virtual da disciplina, né, que eu vou abrir, como também lá no Google Classroom, tá ok? Então, você vai ter que se apropriar dessas leituras para que você possa responder, tá, a atividade. Lembrando que você deve ter em mente, né, o padrão de organização dessa atividade que exige de vocês, né, alguns critérios para serem avaliados e também a condição de participação de vocês nesse fórum, que é a coerência da resposta ao enunciado, a interação entre os participantes, a consistência teórica e a correção gramatical. O que eu quero dizer para vocês em relação à coerência da resposta ao enunciado? Bom, se aqui está pedindo para vocês apresentarem a relevância das práticas de leitura e escrita, então vocês devem buscar, né, o texto necessário, a compreensão necessária, tá, para a interação na disciplina, tá ok? Eu vou fazer só um pedido, porque eu não tenho como fazer os registros fotográficos. A Eurides, que é a nossa fotógrafa, ela com certeza vai, né, se engajar aí nesses registros fotográficos, tá ok? Então, assim, a coerência, né, da resposta, se a resposta está pedindo para você apresentar a relevância, então você vai precisar formar uma argumentação, porque relevância, né, implica dizer, mostrar aquilo que é mais importante. Né? Então, o que é mais importante das práticas de leitura e escrita que está descrito lá nos PCNs e que está descrito na BNCC? E em que momento podemos fazer essa relação ou, né, a divergência, né, da leitura da prática e da escrita? Lembrando que vocês precisam encontrar um ponto comum entre os PCNs e a BNCC e um ponto de ruptura entre os parâmetros curriculares e a BNCC. Então, vocês precisam identificar isso nas leituras que vocês vão fazer dos PCNs de língua portuguesa, da língua portuguesa, tá? Na área de linguagem da BNCC, como também vai precisar ler a unidade de metodologias de ensino que está proposto, né, no fascículo, que também está no enunciado do fórum. E para complementar essa discussão, eu vou fazer diversas perguntas e interações com vocês e também já disponibilizei alguns vídeos, né, falando da importância da língua portuguesa como componente curricular e que nas duas primeiras videoaulas vocês vão observar que os dois professores estudiosos da linguagem, que são professores do IFMA, né, é uma produção nossa, né, regional, vão trazer para vocês os pontos, né, permanentes e a ruptura, né, das práticas de leitura e escrita, tanto dos parâmetros, né, aí consolidando aí na BNCC, tá ok? Então, vocês precisam levar isso em consideração. A interação entre os participantes, gente, é fundamental vocês interagirem com os colegas de vocês. Eu estou aqui corrigindo os fóruns e eu vejo uma participação, duas participações, participação no último dia de fórum, e não é esse o objetivo. O objetivo aqui é tecer discussões ao longo do tempo. Nós temos aí uma janela de tempo para interagir nessa atividade. Então, vocês precisam fazer interação com os colegas, e não é só com um colega, é com no mínimo 2 colegas, tá? Então, além de você trazer a sua resposta, né, da relevância das práticas de leitura, você vai ter que ler os comentários dos colegas, concordar ou discordar ou complementar, né? E exige de vocês essa interação. A consistência teórica. A resposta de vocês deve ter o quê? Fundamentação teórica. Se vocês não trouxerem a fundamentação teórica, que é o que preconiza nos PCNs, na BNCC, né, no fascículo disponibilizado da disciplina, na unidade Metodologias de Ensino, no artigo que foi disponibilizado também no roteiro de ensino e nos outros materiais de apoio que vocês encontrarem, principalmente nos artigos científicos, não terá como você colocar aqui. Eu vejo de relevância na prática de leitura a leitura de livros paradidáticos. Isso não é uma resposta consistente. Isso não tem fundamentação teórica. Então, por que você está trabalhando os textos literários? Né? Em qual fundamentação? Em que momento isso está preconizado nos PCNs ou na BNCC? Tá? E a correção gramatical. Então, a gente tem que levar em consideração o discurso escrito de vocês, de forma, né, que possamos aplicar aqui a linguagem formal da escrita, né, obedecendo aí os parâmetros da aplicação da gramática, tá ok? E aí,
pessoal, não tem muita novidade em relação ao fórum de discussão. É ler, trazer as referências, é você produzir o seu texto, né, da sua autoria, tá? Com as suas palavras e utilizando os argumentos, né, fundamentados aí numa criticidade nos textos já disponibilizados. Bom, vamos agora para a atividade número 2, tá? A atividade número 2 pede para vocês elaborarem um plano de aula com atividades lúdicas. Mas antes de passar para essa atividade, eu gostaria de saber se vocês têm dúvidas em relação à atividade 1, que é o fórum de discussão. Tá tudo tranquilo? Alguma dúvida? Tudo na paz? Compreenderam? Tudo ok? Tudo tranquilo? Compreenderam? Eu acho que não tem mistério, né? Essa atividade exige muita leitura, né? E cuidado, né, com o tamanho da resposta para não ser muito longa, porque isso também desmotiva os colegas, né? Então vamos ser coerentes, coesos e concisos, vamos ser objetivos nas nossas respostas. Vocês podem utilizar imagens, vocês podem postar vídeos. Quem não quiser falar que tem dificuldade, quem não quiser escrever, que tem dificuldade com escrita, grava um áudio, coloque lá, tem várias possibilidades de vocês interagirem no fórum. Quem quiser botar um áudio, porque acha que se expressa melhor falando do que escrevendo, pode colocar um áudio. Geralmente os áudios têm duração de 2 minutos. Quem tem habilidade com escrita, escreva, né? E é bom fundamentar. Quem gravar o áudio pode botar as referências embaixo, sem problema nenhum. Tá ok? Eu vou fazer uma gravação e eu quero saber se vocês têm acesso a essa ferramenta de áudio no fórum, porque eu posso gravar um áudio também, interagir com vocês, botando imagem. Já botei uma imagem lá de reflexão para vocês nesse Meirim, que já teve já uma participação, né? Então, assim, vamos trazer algo, né, bem produtivo, porque com certeza serão dicas valiosas, né, que vão estar ali surgindo para a nossa formação inicial enquanto professores das séries iniciais do ensino fundamental, tá ok? Então, já que tá tudo tranquilo aí, eu vou avançar aqui, tá ok? Para a atividade 2, tá? Que a atividade 2 pede para vocês um plano de aula. Essa atividade tem o título Trabalhando didaticamente com a língua portuguesa no ensino fundamental. Então, primeiro ponto, devemos ter aí elementos essenciais ao plano, né? Considerando a BNCC como documento orientador do currículo e do trabalho docente. Então, todos os elementos que eu preciso para construir o plano de aula, eu vou buscar da onde? Hein, pessoal? Da onde é que eu vou buscar? Da internet, da Ctrl+C e Ctrl+V no plano de aula já existente, de um livro didático. Da onde é que eu vou buscar esses elementos essenciais para a construção do plano? Da onde, pessoal? Bora, gente. Certo, da BNCC, que mais? Quem concorda com a Joana, que é da BNCC? Gente, vocês estão muito tímidos, vocês não são assim. Eu já vou ficar triste, porque eu vi que vocês na web lá de estágio supervisionado eram falando todo tempo, né? E aqui nas nossas webs é todo tempo quietinhos, né? Os PCNs da BNCC, que mais? Meu notebook não está ajudando. Tá certo. Né? Mas vocês trouxeram aí, apesar da do pouco retorno, mas da BNCC, tá bom? Então, esses elementos estruturantes nós vamos buscar da BNCC. E nós temos que ter plena convicção que o nosso plano de aula deve partir de um texto, tá ok? Por quê? Porque tanto na BNCC quanto nos parâmetros curriculares nacionais de língua portuguesa, eles preconizam o texto como a unidade de referência para o trabalho. Então, você não vai trabalhar com aquela frase solta, você não vai trazer uma única palavra para ele formar, você não vai trazer o alfabeto para escolher uma letra e da letra formar uma palavra, tá?
você não vai fazer isso. Você vai partir de um texto, tá? E aí existem vários tipos textuais, né? Várias modalidades textuais. E o importante é partir de um texto e não de um fragmento, e não de uma única unidade silábica para trabalhar com os alunos, tá ok? Então é importante a gente considerar isso, tá bom? E aí, pessoal, devemos ter a ideia de que, além de elaborar um plano de aula, que existe um modelo, né, na disciplina, mas eu também já disponibilizei um modelo, né, de plano de aula para vocês lá no Google Classroom, mas também vou colocar lá no Café Virtual do AVA para deixar consignado, né, que vocês precisam montar o plano e apresentar uma sequência didática, que é justamente o quê? As atividades lúdicas para trabalhar na língua portuguesa, tá ok? Então, trabalhando didaticamente com a língua portuguesa no ensino fundamental, sugere para você que você tenha, né, os itens preconizantes da BNCC constituídos no planejamento, os recursos literários na sala, porque você vai trabalhar a partir de um texto, tá ok? Então, o foco no aluno, produtor e leitor por meio das estratégias lúdicas de leitura e escrita. É a disciplina de literatura infanto-juvenil, a disciplina de letramento e alfabetização vão ajudar vocês a entender melhor como selecionar um texto, né? Para que você possa valorizar uma unidade de trabalho, né, constante na BNCC e apresentar aí a ludicidade, ou seja, apresentar aí práticas pedagógicas de forma lúdica e prazerosa para que o aluno possa, de fato, compreender a essência dessa atividade proposta no plano, né? E o comando da atividade diz: por meio do lúdico é que o cidadão aprende e age e tem curiosidade estimulada de exercer a sua autonomia. O lúdico é fonte de prazer, mas é simultaneamente fonte de conhecimento que nos leva a considerar parte essencial da atividade educativa de cada cidadão. Tá? Isso é uma referência que está no comando da atividade lá no AVA, é uma referência de Martins, do ano de 2011, né? E sabe-se que os alunos estão cada vez mais antenados por receberem muitos estímulos ao seu redor, né? E aí manter a atenção dos alunos em sala de aula tornou um desafio constante. E aí eu chamo a atenção de vocês, aí eu já dou uma dica de trabalhar com multiletramento, né? Então, por isso que os meninos hoje são antenados, nós temos que entender quem são esses alunos, essa geração que eles estão agora, né? Perceber que eles estão antenados. Então, só a palavra da atividade antenado já exige da gente um texto, né, que envolva aí a perspectiva do multiletramento. Essa é uma dica minha, né, que eu dou para vocês. Então, por isso é necessário que as aulas atrativas, diferentes e lúdicas, né, e propostas. E aí, o material de referência do fascículo, que está lá na página 87 a 96, né, você vai entender aí o que é a importância da ludicidade lá na literatura, né, e junto com a BNCC, vocês vão ter que elaborar, né, preparar um plano de aula com atividades lúdicas para trabalhar didaticamente a língua portuguesa, escolhendo uma turma do 1º ao 5º ano do ensino fundamental. E ali a professora traz alguns conteúdos, tá? Não são somente aqueles, ela dá uma ideia para vocês. E da onde é que eu sugiro vocês pegarem isso? Da BNCC, tá? E eu vou já explicar aqui para vocês da onde é que a gente vai pegar isso, tá ok? Bom, nós vamos pegar lá da BNCC as competências específicas da língua portuguesa, tá? Que são, se não me falha a minha memória, deixa eu já olhar aqui para vocês, são 10 competências específicas da língua portuguesa no ensino fundamental. Depois disso, eu vou lá, né, para o item de acesso língua portuguesa, anos iniciais do ensino fundamental, e vou ver quais são os eixos da língua portuguesa, que são justamente aquelas dimensões que eu disse para vocês, da fala, da escrita, da oralidade e da compreensão. E lá vocês vão verificar que isso está organizado em eixos, tá, da língua portuguesa, que é as mesmas dimensões da linguagem que eu coloquei para vocês. Logo ao lado da coluna eixos da língua portuguesa, tá, que são as unidades temáticas propriamente dita, você vai encontrar ao lado o objeto de conhecimento, que é o quê? O conteúdo, tá? Que é o conteúdo. O que você encontra nos PCNs em forma de conteúdo, aqui na BNCC, a gente vai encontrar o objeto de conhecimento, tá ok? E ao lado da coluna objeto de conhecimento,
você vai encontrar as habilidades fundamentais para trabalhar aquele objeto de conhecimento, tá ok? Todos eles iniciados com código alfanumérico, desde o primeiro ao quinto ano, tá ok? E aí vocês vão buscar, tanto na leitura da BNCC, como dos parâmetros curriculares nacionais, como em outros documentos que possam auxiliar vocês a montar uma metodologia desse plano. Então, se a minha ideia é trabalhar a formação de palavras, então eu vou pegar um texto, e aí eu vou discutir o texto com as crianças, eu vou apresentar o texto, vou fazer com que elas compreendam a mensagem principal desse texto e dali extrair algumas palavras para trabalhar o conteúdo, que é o meu objeto de conhecimento, que é a formação de palavras. E aí eu vou ver lá qual é a habilidade que possibilita eu trabalhar esse objeto de conhecimento, vou ver a habilidade correspondente e vou pensar na metodologia. Como é que eu vou trabalhar a formação de palavras? Né? E aí, na metodologia, eu vou apresentar os recursos. E aí é que vai sair as atividades lúdicas. Eu posso utilizar um alfabeto móvel, eu posso utilizar imagens para formar novas palavras, posso explorar as palavras do texto com os meninos formando outras palavras, né? E aí utilizar as estratégias do multiletramento, né? Então, isso que eu discuti agora com vocês são os elementos que devem constar no plano de aula, tá ok? E aí a gente tem o modelo do nosso plano de aula, que nós utilizamos anteriormente na disciplina de fundamentos e metodologias do ensino da matemática, né? É o plano de aula que nós utilizamos lá na disciplina de letramento, se não me falha a memória. Também montamos um plano de aula lá na disciplina de didática. Então, eu só estou replicando um modelo que eu achei muito interessante de uma aluna, né, da nossa turma, né? E aí eu coloquei que vocês vão ter que preencher o cabeçário, né? O tema, né, da aula de vocês é o objeto de conhecimento que está lá na BNCC. O objetivo geral, você vai puxar das competências específicas da língua portuguesa lá na BNCC, né? Que eu faço questão aqui de ler com vocês algumas, por exemplo. A competência específica 1, que é compreender a língua como fenômeno cultural, histórico, social variável. A competência 2, que é apropriar-se da língua escrita, reconhecendo como forma de interação diferente nos diferentes campos de atuação da vida social e utilizados, né, para ampliar as possibilidades de participação da cultura letrada. A competência 3, que é ler, escutar e produzir textos orais escritos e multissemióticos que circulam em diferentes campos de atuação de mídia. A competência 4, que é compreender o fenômeno da variação linguística, né? Por exemplo, se eu quiser trabalhar uma palavra diferente com os meninos, canhenga, né? Canhenga é uma variação linguística em que não deve ter um preconceito, muito utilizado no Nordeste, que eu posso substituir por mão de vaca, pão duro, pessoa que regula dinheiro, pessoa que não gosta de gastar, pessoa mesquinha, e por aí vai, né? Empregar a competência 5, empregar nas interações sociais a variedade e o estilo de linguagem adequado às situações comunicativas. A competência 6, que é analisar informações, argumentos e opiniões manifestados em interações sociais. A competência 7, que é reconhecer o texto como lugar de manifestação, de negociação de sentidos, valores e ideologia. Também posso trazer essa possibilidade. A competência 8, que é selecionar textos e livros para leitura integral. A competência 9, envolver-se em práticas de leitura literária, né, que é uma proposta aqui nesse sentido, né, e também da outra atividade. E a competência 10, que é mobilizar práticas de cultura digital, né, de diferentes linguagens, mídias, ferramentas digitais para expandir as formas de produzir sentidos, né. Então, vai ser bem dali aonde eu vou puxar uma competência geral, né, de acordo com aquilo que eu desejo trabalhar com os alunos. O objetivo específico, eu vou puxar o quê? As habilidades, pode ser várias habilidades, né? Desde que ela esteja em consonância com o objetivo e com o objeto de conhecimento. Mas, professor, eu vi uma outra habilidade de um outro objeto de conhecimento que eu também gostaria de desenvolver no meu aluno. Você pode puxar, havendo essa coerência, pode, mas a prioridade é puxar as habilidades em consonância com o objeto de conhecimento, em consonância com o objetivo geral, com a competência específica, mas nada impede de você também trazer outras habilidades para fomentar o desenvolvimento da aprendizagem desse aluno. E depois eu vou colocar o conteúdo, né, que aí a gente indica um eixo de práticas de linguagem, né, e apresentar o conteúdo direcionado a tal prática. Temos aí
os recursos didáticos, né, que são os materiais necessários para a execução desse plano de aula, a metodologia, que é trabalhar as atividades lúdicas nesse sentido, né, e temos aí a avaliação, né, que é como é que eu vou avaliar esses alunos, né, e as referências, né, eu vou tirar de um livro, eu vou tirar da onde, né, esse sentido, tá ok? Pessoal, só um minutinho aqui, rapidinho. Aline? Pronto. Prontinho, tá? Então, vamos aqui para o próximo item. Então, esse é o plano de aula. Posterior à elaboração do plano de aula, vocês vão montar o quê? As atividades lúdicas, partindo de um texto. Eu trouxe aqui um exemplo. Eu vou partir de um livro literário. O título desse livro literário é Coisas que há no mundo. E aí eu vou ler com os alunos, vou socializar essa leitura, posso usar recursos e estratégias de leitura que a gente viu lá na disciplina de literatura infanto-juvenil, né? E aí eu vou propor diversas atividades lúdicas. Então, por exemplo, eu quero formar dominó de palavras, bingo de palavras, exploração do livro, né? Montar um caça-palavras, trazer uma cruzadinha com as principais palavras, formar novas palavras, porque assim, eu quero trabalhar a formação de palavras, né? Então, eu vou trabalhar através da leitura desse texto, coisas que há no mundo. E aí eu vou selecionar algumas atividades que permitam eu trabalhar com aquele conteúdo que é a formação de palavras. E aí eu vou descrever, tá? As atividades lúdicas. As atividades lúdicas. Mas aí vocês vão perguntar, prof, quantas atividades eu tenho que apresentar? Bom, como não tem uma regra lá no AVA, eu acredito que pelo menos 2 atividades lúdicas vocês vão ter que apresentar, porque uma não tem como você trabalhar numa aula de 50 minutos, porque esse é o intervalo de 1 hora aula no ensino fundamental, né? Que acho que não é nem 50 minutos, acho que é 60 minutos. Mas é nesse parâmetro. Então, eu vou dar uma aula de 50 minutos, eu não posso ter somente uma atividade lúdica. Eu preciso pelo menos ter 2, né, para enriquecer o meu planejamento, não me preocupando se vai dar tempo ou não de aplicar, né? Quando eu for convidado a aplicar esse plano de aula em algum momento aí da minha vida, ou levar isso como experiência, né, na minha formação e na minha atuação como professor, mas pelo menos vocês devem montar 2 atividades lúdicas, tá ok? Que estejam relacionadas, né, com o seu plano de aula, né, e que ali fique evidente, né, a questão da ludicidade. A ludicidade a gente já trabalhou muito na disciplina de fundamentos e metodologias da educação infantil, tá ok? E também na disciplina de psicomotricidade, onde a gente valoriza também muito o lúdico. Então, a gente tem aporte teórico para entender isso, tá bom? E aí, eu vou trazer uma dica de ouro para vocês, tá ok? Para facilitar. Vocês vão se apropriar da estrutura da atividade que foi o recurso didático lá na disciplina de fundamentos e metodologias da matemática. O que vocês vão fazer? Vocês vão ver o meu feedback, vão ver a atividade que vocês montaram, vão ver o planejamento, né? E dali vocês vão utilizar aquela mesma estrutura. Se vocês tiveram que montar 2 recursos didáticos, aqui vocês vão montar o quê? 2 atividades lúdicas. Se lá vocês tiveram que montar um plano, vocês vão seguir o mesmo molde da elaboração do plano. Mas eu peço encarecidamente que vejam o feedback para que vocês possam melhorar esta atividade, tá ok? Então, essa é a minha dica de ouro para vocês. Vão lá, vejam como vocês fizeram a atividade, vejam como vocês foram avaliados, vejam lá o feedback, troquem figurinhas entre vocês, né? Principalmente com a Euridice para ajudar nesse sentido, né? E aproveitem, né? O leque que já tem, né? Para dar aquele Ctrl+C e Ctrl+V, mas de uma forma melhorada para essa disciplina, né? Dar o Ctrl+C e Ctrl+V da própria produção de vocês. Então, isso é permitido, tá ok? Vocês entenderam, pessoal? Diga. Tem outra disciplina também que tem, era psicomotricidade na educação infantil. Eles têm uns recursos bacanas que eles mesmos fizeram, eles podem estar aproveitando também. E adaptar, exatamente, adaptar para a língua portuguesa, para trabalhar com o texto. Mas não esqueçam, pessoal, é para trabalhar com o texto, é para trazer um texto. Não vão trazer frases, não vão trazer cartazinhos, não. Vão trabalhar com uma unidade, vamos trabalhar com o todo, com o texto, tá ok? Não se esqueçam disso, tá bom? Então, vamos para a próxima atividade. Mas antes, vou perguntar, tem dúvidas? Esclareçam, por gentileza. Professora, Oi. boa noite. Boa.
perfeito. A gente fez de matemática, você acha interessante a gente fazer as imagens e tudo ou não? Eu só escrevo mesmo, vou usar. Não, só escrever, só escrever. Se você conseguir. Eu não preciso fazer como Não. O que você pode fazer é buscar imagens, por exemplo, eu quero trabalhar um bingo de palavras, então eu vou lá, bingo de palavras. Como é que eu vou realizar o bingo de palavras? Se você quiser pegar uma imagem na internet para ilustrar a atividade lúdica, sem problema nenhum, tá bom? Mas não precisa produzir. Isso, exatamente. Isso, exatamente. Posso fazer assim, eu também sem imagem. Eu posso dizer que vou fazer, digamos, quebra-cabeça sem imagem. Pode ser assim também. Pode, desde que você faça a descrição da atividade, do recurso, não tem problema nenhum. Tá bom? Professora, diga. Volte bem aí lá naquele modelo de plano que a senhora deixou. Isso. Vem aqui nos recursos, ó. Eu acho que a dúvida deles é esse bem aqui, ó, nos recursos. Já que esse espaço aqui é pequeno, eles querem dizer o seguinte, que eles podem descrever isso aqui em outra página, não é isso? O que eu quero deixar aqui, bem lembrado. Isso aí eu coloquei na maioria dos feedbacks. Para eu executar essa aula, eu preciso de recursos, eu preciso de materiais, eu preciso de folha, eu preciso de canetinha, eu preciso de um livro, eu preciso de um texto, eu preciso de um data show, eu preciso de recurso midiático. Então, eu vou descrever os recursos que eu quero. Agora, como eu vou intercalar esses recursos é o que eu vou fazer lá na descrição da atividade ou na metodologia. Eu vi muita gente com essa dificuldade, que estavam colocando os recursos, descrevendo aí os recursos, não é? Aí é os materiais. Tá bom? Ficou claro, galera? Mais alguma dúvida? Oi, professora, boa noite. Boa. Em relação, né, à comparação com a disciplina de matemática, eu até fiz um retorno para a senhora, que no caso a senhora pediu na de matemática 2 recursos. E na hora eu coloquei de fato 2 recursos, que foi o bingo e o milho para auxiliar. E na hora a senhora confundiu, acho que a senhora achou que o milho era parte do bingo, e na verdade não é. Eu utilizei ele como recurso didático. Mas ele não ficou claro na explicação da atividade. De fato, tanto é que eu falei lá no chat com a senhora em relação a isso, que eu acho que devido ter misturado, acabou não sendo especificado ali. Qual era a função do milho naquela proposta como recurso didático? Do jeito que ficou ali, eu entendi que era um material. Não, na verdade ele era um recurso de apoio. Pois para crianças que não sabiam ainda contar mentalmente. Entendi. Então é por isso que a gente tem que ter uma escrita concisa, coerente, objetiva, que não dê esses duplos sentidos ou sentidos implícitos que dificulta a nossa percepção, né, da compreensão do que está escrito ali. Então eu reforço para vocês a importância de escrever de forma correta, de forma clara, comunicativa, justamente para evitar esses problemas. Tá bom, então, professora. Eu vou tentar corrigir agora nessa próxima agora. Tá ótimo. Obrigada. Por nada. Noite. Quem mais está com dúvida? Posso prosseguir? Sim, professora. Deixa eu só dar uma pincelada bem aqui. Que em relação a esse plano, quando ela fala em recurso didático, o que ela quer mesmo é que eles foquem nos recursos. Nas atividades lúdicas. Especifiquem esses recursos. Isso. Não só colocou lá, como a senhora falou, não. A gente já sabe que você já sabe as habilidades, os objetos de conhecimento, tudo isso todo mundo já sabe fazer. Agora, segundo a professora, o que ela quer que o aluno realmente se aproxime são as atividades lúdicas. Isso. Se eu vou trabalhar lá o meu texto, né, aqui, o livro, eu vou trabalhar o livro. O livro não é o livro, vejam só, o livro é um material. Não é recurso didático, é um material. Agora, o que eu vou fazer com o livro é uma atividade lúdica, é um recurso didático, porque eu vou utilizar instrumentos pedagógicos para inserir na prática
né, utilizando um material, que é o livro. Então, a leitura compartilhada é uma atividade lúdica, ou um recurso, a exploração das imagens, a leitura silenciosa das imagens do livro, né? Então, isso sim são os recursos, mas como é que eu vou trabalhar esses recursos? Ou as atividades lúdicas, como queiram chamar, né? Então, o jogo dessa atividade não é elaborar um plano bonitinho, redondinho. O plano é o ponto de partida para você aplicar as atividades lúdicas. Porque se você me apresentar só as atividades lúdicas, eu não vou entender em quais são as decisões que levaram vocês a utilizar essas atividades lúdicas. E as tomadas de decisões é justamente o plano de aula. Entenderam? Posso continuar? Já que... então pronto. Então, vamos lá. A próxima atividade é a atividade número 3, é a carta argumentativa, tá ok? Então, primeiramente, vamos entender o que é uma carta argumentativa, mas primeiro eu vou trazer aqui a proposta da atividade, que é uma carta argumentativa. O título dessa atividade é O Gênero Discursivo, Carta Argumentativa. E aí eu trago para vocês alguns princípios para compreendermos melhor alguns pontos, né, alguns elementos fundantes, né, dessa atividade. Primeiro que eu quero trazer para vocês aqui a ideia do caráter dialógico, né? Ou seja, a linguagem é uma troca verbal, é uma interação. É no diálogo que a gente produz o sentido do que a gente pensa, tá? Então, o que é o dialógico ou o dialogismo, tá? É toda comunicação verbal, de qualquer tipo que seja, né? Há uma troca de sentidos em toda e qualquer forma de interagir com o outro, tá? A partir de uma noção de recepção, né, versus compreensão. Então, eu falo, eu sou o receptor, né? Eu compreendo, né? Eu estou recebendo uma anunciação, um diálogo, o qual se constitui entre um território comum entre o locutor e o locutário, né? Então, a enunciação que eu quero dizer aqui para vocês é um elo da cadeia da interação verbal, tá? Isso significa que tudo que falamos e escrevemos é percebido pelo outro, tá? Então, qual é o grande lance desse princípio? Ora, se a atividade está pedindo para você mandar uma carta pedindo para o autor do texto que você vai escolher mudar o desfecho de um personagem, eu preciso me comunicar com ele. Eu preciso estabelecer uma interação verbal com esse autor. Eu preciso compreender o território que ele criou aquele texto, os personagens envolvidos, o sentido das mensagens, me apropriar do autor, da biografia do autor, para que eu tenha elementos suficientes para montar o quê? A minha comunicação verbal, né? Para que eu possa montar a minha escrita através dos argumentos e que o autor perceba o que eu quero dizer por meio daquela carta que está se estabelecendo como uma forma de diálogo, tá ok? E aí eu trago também uma outra perspectiva para vocês, que é o multiletramento, que é um novo jeito de escrever. A gente sabe, por exemplo, se eu pegar um autor, né, da contemporaneidade muito arrojado, e que a forma dele de escrita, ele utiliza palavras, estilo, estéticas de escrita, eu preciso também acompanhar a vibe, vamos dizer assim, né, do sentido da escrita desse autor. Então, se ele está utilizando multiletramento, então vocês também devem entender que multiletramento é apropriar-se das linguagens da cultura digital, né, por meio dos novos letramentos e dos novos multiletramentos para explorar e produzir conteúdos a partir de mídias, né? Então, vocês também poderiam ser convidados a montar, de repente, um vídeo argumentativo,
né? Onde vocês deveriam de defender a ideia oralmente, mas nessa atividade vocês vão defender a ideia por escrito, né? E também, né, devemos compreender o que são os gêneros textuais, né? Os gêneros textuais se remetem às diferentes formas, características, né, de linguagens dos diversos textos, sejam eles orais, escritos, tradicionais, digitais, que fazem parte das relações comunicativas de convívio, né, do ser humano, né, do meio social, tá ok? Então, eu preciso compreender, né, o caráter dialógico que eu devo estabelecer na minha argumentação, porque eu vou estabelecer ali um diálogo com o autor, né? Esse diálogo ele é implícito, né? Porque os argumentos que são explícitos é o que vai fundamentar esse meu diálogo, mas é como se eu estivesse escrevendo, me comunicando, falando com ele, né? Tipo assim, Eurídice, é o seguinte: você montou um texto, né? De assim, assim, assado, que tem alguns personagens, e tem esse personagem aqui que é assim, assim, assado. E eu acredito que você poderia mudar o desfecho dessa história, levando em consideração que ele estava em um determinado local e que apareceu um elemento novo, que de repente foi visualizado numa imagem, mas que não foi expresso na palavra. E aí vocês vão montar esse diálogo de uma forma argumentativa, do jeito que rege a estrutura do gênero, né, argumentativo. Tá ok? E eu acabei falando e não passei a tela para vocês. Então, tudo aquilo que eu falei é nessa tela bem aqui, né? Resumido em carta argumentativa, tá ok? E aqui, pessoal, eu trouxe aqui um exemplo para vocês de um texto, né? Onde a gente deve expressar um sentido para que o outro entenda. Não adianta eu escrever no meu universo pessoal, né? Se o outro não compreender. Né? Então, eu trouxe aí um exemplo. Acorda, Armando. Você não sabe o que é amor. Né? Você não sabe que o amor é como uma flor. Se não for regada e bem cuidada, ela murcha e morre. Ele não entendeu o que ela quis dizer. Então foi preciso ela reformular o diálogo dela com o Armando. O amor é como motor de carro, Armando. Se não trocar o óleo e não cuidar da mecânica, uma hora ele não funciona mais. Aí ele disse: Ah, agora eu entendi. Então você precisou entrar no universo do outro, né? Compreender o território do outro, compreender a linguagem do outro para transmitir a sua mensagem. Tá? Então, o gênero textual, que possui aí vários tipos textuais que são bem articulados, né, expõe aí um conteúdo geral de um texto oral ou escrito, né, de várias formas. E a tipologia textual é geralmente mais engessada, né? E ela pode ter os seus elementos estruturais, e aí eu digo para vocês que os gêneros textuais, eles podem se dividir em gênero narrativo, que tem a mesma coisa, né, que tem o mesmo sentido de narrativa. A narrativa pode ser uma ficção, pode ser um fato histórico, tá? É como um narrativo, né, é um tipo de estrutura muito utilizado para contar as coisas que já aconteceram. Então, o passado é um tempo verbal muito utilizado nesse tipo de gênero textual, gênero narrativo, tá? O gênero descritivo é aquele texto que contém detalhes minuciosos sobre qualquer objeto que fale sobre ele, tá ok? Pode ser um objeto, pode ser uma cena, pode ser uma ação, pode ser um sentimento. Então, eu vou descrever um sentimento, eu vou descrever uma cena, eu vou descrever um objeto, tá ok? Qualquer coisa que for passível de descrição, tá? Que possa ser descrito. O texto expositivo, o gênero expositivo, é um texto mais ligado aos pontos. É um texto que expõe um conceito, uma ideia, uma situação, tá? O texto expositivo é aquele que dá cabo de encarar alguma coisa, né? Como um exemplo de uma definição, um conceito, tá? E aí você pode expressar, né, a questão da exposição nesse gênero. Aí nós temos o argumentativo, que é o nosso, tá? Que ele já tem até o próprio nome já induz a questão de dissertação, de argumentação, e aí tem a questão de redação, prova de Enem, enfim, tá? O nome vem da característica central, né, que é uma redação, né, que é a argumentação. A característica central desse texto, desse gênero textual, é a argumentação. A argumentação tem a ver com convencimento,
Nesse tipo textual predomina a defesa de um ponto de vista ou ideia, tá? Então, o gênero argumentativo é um tipo de texto em que as pessoas conhecem mais sobre aquele assunto, né? E o gênero, né, o gênero dissertativo, né, vai trazer aí a predominância de alguns elementos, como a impessoalidade, a ordem dos argumentos. Os argumentos devem ser racionais e não pessoal e não passional, né? E por isso as estruturas verbais, a linguagem formal, né, que são os elementos da escrita, né, devem estar de acordo com esse texto, esse gênero textual. Então, o verbo é na terceira pessoa do singular, eu devo ser imparcial, eu devo usar argumentos coerentes e convincentes, usar aí uma fundamentação, né? No caso, a fundamentação de vocês não vai ser em BNCC, em artigo, não, vai ser no próprio texto, né? No próprio conto que você vai escolher, porque a professora pede para você escolher um conto. Eu vou já explicar isso para vocês. E o último tipo de gênero textual é o gênero injuntivo, né, utilizado para fornecer uma explicação, tipo assim, um manual de uso, uma bula médica, né, de um remédio, por exemplo, uma receita médica, tá? Então, eu dei aqui uma ideia para vocês de alguns gêneros textuais. E aí a gente tem, né, um ponto central, o ponto de partida da atividade. A atividade pede para você partir de um conto, tá ok? Então, você vai escolher um conto. Tá? O que é um conto? É uma linguagem escrita no campo literário. Quais são as características desse gênero? Tá? Conto. É a marca textual, porque nesse gênero a gente consegue observar muito elementos da história, da cultura. Nós temos aí a textualidade, que é o texto como um elemento primordial, né, nesse processo, tá ok? E que ele deve ser organizado de modo a estabelecer e gerar sentidos. Então, tem que ser um texto compreensivo, um texto que gere sentido, que você compreenda a mensagem principal, que você consiga entender a textualidade, o sentido geral desse conto, né? E as habilidades, porque você vai aí exercer as habilidades de explorar, as habilidades de leitura, de produção textual e de oralidade, né? Ou de escrita, tá ok? E aí, pessoal, a gente tem a atividade, né? Que é o gênero discursivo, carta argumentativa. Então, o primeiro passo é escolher um conto. A seleção do texto indicado pelo gênero é de suma importância para estabelecer o quê? O diálogo que tem que ser proposto entre você e o autor daquele conto. Então, você vai escolher um conto. Que conto? Fictício, né? Um conto de ação, porque existem vários tipos de conto. Você vai escolher aquele mais conveniente para a produção dessa atividade. Tem que ser na estrutura de um conto, tá ok? Depois que você lê esse conto, você vai ter que escolher uma personagem principal, tá? Então, você vai escolher uma personagem principal desse conto. Vamos dizer que eu escolhi um conto literário. Vamos dizer que eu escolhi o conto Branca de Neve, tá? Então, nesse conto, eu identifiquei tempo, espaço, o elemento principal, o conflito principal desse conto, né? Que é o quê? A madrasta querendo envenenar a Branca de Neve para ela ser a mais bela do reino, né? E o conflito é que ela não consegue, né? E aí a Branca de Neve ainda, né, cai ainda nas armadilhas da madrasta, mas por sorte aparece o príncipe e que lhe dá um beijo e que ela volta a ter o sentido da vida. E aí a gente tem vários personagens. A gente tem a Branca de Neve, a gente tem o Malfeitor, a gente tem o príncipe, a gente tem os 7 anões, a gente tem aí diversos personagens, né? Secundários, primários, terciários. E aí eu vou escolher um personagem. Posso escolher a Branca de Neve? Posso. Posso escolher o príncipe? Posso. Você vai escolher um personagem, qualquer que seja dentro desse conto. Outra coisa também, pessoal, que quando vocês forem escolher o conto, lembre-se que o conto, ele é um gênero de texto curto. O texto desse conto tem que ser um texto curto, não é um texto longo, tá ok? É um conto curto, tá ok? Então, esses contos literários, e aí você pode buscar referência lá na disciplina de literatura infanto-juvenil, que eu vou já dizer de onde é que vocês vão tirar a dica de ouro daí, né?
Então, escolha um conto curto que seja de fácil compreensão e que seja fácil, inclusive, de você montar também a argumentação necessária. Porque se você escolher um conto que você não consegue identificar os elementos e não consegue montar uma argumentação, seu texto vai ficar frágil. E aí você vai escolher o personagem, né? O conhecimento íntimo dessa personagem que você escolheu é fundamental para você enaltecer a sua argumentação. Além de você conhecer também a seara do autor, ou seja, o território desse autor. Então, quem escreveu Branca de Neve? Quem escreveu a Emília? Quem escreveu o Sítio do Pica-Pau Amarelo? Então, tudo isso eu vou levar em consideração, ok? E aí eu vou montar um novo enredo, ou seja, vou me apropriar do gênero discursivo, que é a carta, e vou montar o meu texto e vou embasar aí um novo enredo, me apropriando da escrita argumentativa, né, dos elementos da carta argumentativa, e vou apresentar um desfecho final, né, para esse personagem. E eu quero apresentar essa minha ideia, e essa ideia tem que ser fundamentada, tem que ser argumentada. Por isso que é importante você se apropriar do conto para pegar os elementos principais da estrutura desse gênero textual, que é o conto, né, que é um tipo textual, na verdade, que é o conto, e daí para você montar essa sua carta, né, embasando aí nesse sentido, tá ok? E aí, pessoal, eu trago para vocês o quê? A dica de ouro dessa atividade. Vocês podem o quê? Utilizar os contos que vocês catalogaram na ficha de catalogação das obras da literatura infanto-juvenil. Foi uma atividade que vocês exerceram, se não me falha a memória, é a atividade 2, que é a ficha catalogada, que vocês tinham que apresentar ali 2 livros literários. Se esses livros literários forem desse tipo textual, desse gênero textual, que é o conto, você já conhece a história, você só vai rememorar e vai montar aí os pontos de argumentação e elaborar a sua carta, né? Para quem escolheu aí um texto que foge da estrutura do conto, vai ter que procurar um texto na estrutura de um conto para poder montar essa atividade, tá ok? Quero saber se vocês têm dúvidas em relação a essa atividade. Quem mais, pessoal? Quem tem dúvida? Quem não tem dúvida? Vocês compreenderam essa atividade? Certo. Maria de Fátima disse que conseguiu compreender a atividade, tudo tranquilo. Eurides, o que você observou aí na discussão que os meninos já devem ter estabelecido? Se tem alguma atividade? Se ficou claro? Ah, detalhe. Essa atividade pode ser feita em dupla e vai ser corrigida pela Eurides. É isso? Professor, não diga isso agora. Ai. Eu vou ter uma folga. Olha, mas Eurides, eu já facilitei a tua vida, ó. Professora, Oi. mas pode ser individual também? Pode, mas é bom em dupla, porque fica menos texto para a Eurides ler, que ela é esperta, né? Ela vai querer que seja em dupla para ela não ter muitos textos para ler. Mas eu não vejo problema em fazer de forma individual. Aí vocês, se fosse eu corrigir, eu topo sem problema nenhum, mas se resolve com a Eurides, tá ok? Porque o enunciado da atividade pede em dupla. Mas se você não se sente, né, disponível no sentido de estrutura, de logística, de demanda, que a gente sabe que está no período chuvoso, para montar grupo, para montar a troca de material, às vezes é difícil, enfim. Mas, pelo menos a dica de ouro eu já estou dando. Vai lá na disciplina de literatura infanto-juvenil, resgata lá a tua atividade da ficha catalogada, veja se os livros que vocês colocaram nessa ficha se enquadra num conto. Se couber no conto, você pega aquele texto, tá? E faz a carta argumentativa. Tá bom então, professora, obrigada. De nada. Professora Eurides, vou fazer individual. Minha rotina tá muito corrida. Nossa, minha irmã viajou, tô sozinha em casa. Minha mãe tá viajando, tô sozinha em casa. Só fazendo tudo aqui sozinha. Professora, quarta-feira não tem número de aulas, né? Não.
Mas vamos colocar aí no máximo 2 páginas, né? Porque a gente também não vai montar um livro, né? Uma carta, ela tem uma estrutura. Inclusive, tem um modelo de carta lá no AVA. Então, ela tem uma estrutura. Então, observem a estrutura. Não vão montar aí um parecer, né? Vamos montar aí no máximo. Ó, uma redação, por exemplo, no Enem é com 30 linhas. Então, eu acho que se você montar a sua carta com o início, desenvolvimento e conclusão, sendo o início, é um levantamento geral do conto, do que é o conto, do que se trata o conto, né? E aí você vai para a parte do desenvolvimento, que é apresentar os seus argumentos, e no final você monta aí o seu convencimento e fecha a carta com a conclusão. Tá ok? E, professora, só um minutinho, deixa eu conversar bem com o negócio com eles. Ontem, na web da... A gente teve uma aula ontem, gente. Eu até levantei essa questão com a Dália. Não sei se a pessoa já estava lá, em relação a... Assim, essa disciplina, ela encerra dia 3, né, de março. A minha preocupação é, a disciplina de estágio, a primeira atividade encerra dia 10 de fevereiro, certo? Então, eu até levantei para a Dália que quando as postagens estão poucas, ela fica cobrando a gente, vocês sabem. Ela fica cobrando a gente, olha que tem pouca postagem, os alunos estão postando, está acontecendo tal. Eu falei para ela foi o seguinte, que eu acredito que essa postagem dessas 2 disciplinas, elas só vão melhorar a partir do dia 10 de fevereiro. Né? Mas mesmo assim, vocês têm que planejar. Vamos ver se a gente consegue dividir esse tempo nessas 3 disciplinas. Porque, olha, estágio já vai terminar agora. Pelo amor de Deus, a atividade de estágio, a primeira atividade, ela não é difícil. Ela só houve uma confusãozinha em relação ao entendimento. Mas se você lê ela bonitinha, ela não é difícil. Entendeu? Tentem fazer essa atividade o mais rápido possível. E é isso, pessoal. Agradeço aqui a participação de todos vocês, né? As dúvidas a gente conseguiu dirimir aí ao longo, né, da web, né, da apresentação da disciplina. E até a próxima aula. Tchau, tchau.